Amados e queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão assistindo agora essa pregação em qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa te alcançar neste momento, que a glória de Deus possa estar abundante na sua vida, que o amor de Deus possa estar abundando cada vez mais no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que ainda não é crente, eu senti no meu coração de fazer essa pregação, falando acerca da nossa salvação, que é uma coisa tão importante, uma coisa tão linda, e eu quero deixar para você no livro de São Lucas, no capítulo 16, e no versículo de número o 22, o 23, aonde fala acerca do céu e do inferno, do paraíso e do Hades. Porque a salvação, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, é uma coisa tão grande, tão importante, aquilo que tudo que a gente pode ter nessa vida. A gente pode ter muito dinheiro, pode ter casas bonitas, morar num palácio, a gente pode ter muitos bens, tanta coisa, mas se a gente não tiver a nossa salvação, a gente não tem nada na verdade. Então a Bíblia diz assim no livro de Lucas, capítulo 16, e no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Veja, meu amigo, minha amiga, que coisa horrível é o homem que não tem salvação. Que coisa terrível é a pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida. Ele não tem direito à salvação. Ele pode ter mundos e fundos. Ele pode ter tudo nessa vida. Pode ser a pessoa mais atraente desse planeta. Se ele não tiver a salvação garantida, ele não tem absolutamente nada. A Bíblia diz aqui, que no Hades, aquele homem ergueu os olhos, estando em tormento, porque o Hades é lugar de tormento, o Hades é lugar de sofrimento, de desespero. É que nem a Bíblia diz que o inferno é um lugar de pranto, é um lugar de ranger de dente. Quando Jesus disse que vereis Abraão, Isaque e Jacó ao lado de Deus, e muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa junto com ele, e vós lançados no inferno. Então, a salvação é a coisa mais importante da sua vida. E ele diz aqui é uma parábola, na verdade, a palavra de Deus está contando uma parábola, mas essa parábola é simplesmente para mostrar o que acontece após a morte. O que acontece com o homem que morre sem a salvação. Então Jesus aqui ele contou a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola é somente para mostrar o que acontece após a morte. Essa parábola é só para deixar bem claro, porque tem pessoas que dizem assim: ninguém sabe o que acontece depois da morte. Ninguém nunca veio aqui para poder falar, mas Jesus está falando aqui. O que acontece após
a morte do corpo, Jesus deixou escrito aqui, ó. Então ele disse que o mendigo, que era servo de Deus, ele morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso daqui eu lembro daquela passagem do ladrão, o ladrão que Jesus salvou na cruz. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse mendigo, ele foi levado pelos anjos para o paraíso. E ele foi colocado no seio de Abraão, um lugar de descanso, de paz, um lugar de alegria. Mas o rico não. Ele foi para o Hades. E a Bíblia diz que lá no Hades, ele clamou, e ele dizia: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O que adiantou ele ser rico? O que adiantou ele ser famoso? O que adiantou ele ser tão respeitado naquela cidade? Isso daqui, Jesus está mostrando para nós que não adianta. Jesus está mostrando que a salvação é tudo na nossa vida. Então, para onde vai a sua alma? Se você morrer hoje, ou se você morrer a qualquer momento, que todo mundo vai morrer mesmo, para onde vai a sua alma? Vai para o paraíso ou vai para o inferno? Para onde vai a sua alma? No livro de Isaías, capítulo 66, e no versículo 14, presta atenção, meu amigo. Isaías, capítulo de número 66, e no versículo 24, diz assim: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Quer dizer, o fogo, o bicho, será um horror para toda a carne. E a Bíblia diz que o fogo nunca se apagará, e o seu bicho nunca morrerá. Então você pode pensar assim: mas Deus, onde está o amor de Deus? O amor de Deus é tão grande que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no fogo do inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E se você ler o livro de Marcos, capítulo 9, e no versículo 45, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9 e no versículo 45, diz o seguinte: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés e ser lançado no fogo, no inferno, no fogo que nunca se apaga, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, confirmando Isaías 66, versículo 24, é a confirmação. E ele diz: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então aqui Jesus ele confirma que o bicho não morre e o fogo não apaga. Você já pensou você ficar queimando no fogo para toda a eternidade que nunca se apagará?
Porque uma coisa eu vou dizer para você, aquele que for salvo, ele vai receber um corpo imortal, um corpo de glória, e ele nunca vai morrer. Mas aquele também que for para o inferno, ele também nunca vai morrer. A verdade é essa. Aqui todo mundo vai ter vida eterna. Todo mundo vai ter vida eterna, tanto os salvos como os perdidos. Os salvos terão vida eterna com Deus. E os perdidos terão vida eterna também no inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho, ele nunca morre. Está escrito isso no livro de Daniel, capítulo 12, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, a Bíblia diz que a eternidade, ela espera tanto os salvos como os condenados. Então, diz assim, Daniel capítulo 12, no versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo também eterno. Então você vê que todo mundo vai ter vida eterna, tanto os salvos como os perdidos. E você prefere ter vida eterna com quem? Aonde? Aonde você quer passar a sua eternidade? No Hades ou no paraíso? No céu ou no inferno? Então, aqui o profeta Daniel, ele está dizendo que aqueles que dormem no pó da terra, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, que é aqueles que estão servindo a Deus. Vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que não fizeram nada com Deus, também vão ressuscitar para a vida eterna. Só que é uma vida eterna no lago de fogo. Você está entendendo? É uma vida eterna no lago de fogo, que nunca se apagará. E o bicho nunca morrerá. Por isso é que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje. Mensagem de salvação. Para onde vai a sua alma? Meu querido, eu não sei aonde você está me assistindo neste momento, em qual lugar, mas uma coisa eu sei: 2 lugares te esperam, o céu e o inferno. 2 lugares estão me esperando. Para um desses 2 lugares, com certeza, nós vamos. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou passará a eternidade com Deus, ou passará a eternidade com o diabo. Conforme diz aqui, para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, sem fim. Sem fim. No livro de Marcos, capítulo 9, e no versículo 45, falou sobre isso. Falou sobre isso que eu estou acabando de falar para você aqui agora, que a gente já leu. Livro de Marcos, capítulo 9, 45, fala sobre os escândalos. O que é escândalo? Escândalo é o pecado. Escândalo é iniquidade. Não use o seu corpo, seus membros, para o pecado, não. Não use os seus pés, as suas mãos, os seus olhos, para o pecado, não. Mas usa eles para glorificar a Deus. Livro de Romanos, capítulo 6.
fala para nós não usarmos o nosso corpo, os membros do nosso corpo, no pecado. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está nos orientando a não apresentar os nossos membros, que é o pé, os pés, que é a mão, que é o olho, enfim, todos os membros do nosso corpo, para nós não apresentar eles ao pecado, mas é para nós apresentar os nossos membros a Deus, e como instrumentos de justiça, para que nós não pereçamos, para que nós não venhamos a ser condenados. Porque se você, meu amigo, viver no pecado, você vai ser condenado. Se você viver no pecado, na iniquidade, não vai ter escapatória, não vai ter chance. Se você viver uma vida de desobediência, uma vida de transgressão, você está perdido. Você está condenado. Por isso é que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 16, ou seja, Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, no capítulo 16, a Bíblia fala para nós, olha só, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você tem que andar em Espírito. Quem anda no Espírito, não anda na carne. Quem anda na carne, não anda no Espírito. Então você tem que andar no Espírito, e não cumprir os desejos da sua carne. Você tem que andar no Espírito, andar com Deus, e não cumprir o desejo da sua carne, não fazer a vontade da sua carne. Porque se você fizer a vontade da sua carne, meu filho, você está perdido. Mas se você fizer a vontade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, você está tranquilo. Porque você vai passar a sua eternidade com Deus. Apocalipse capítulo 20, para terminar, Apocalipse capítulo 20, e no versículo de número 13, presta atenção. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, você vê que aqui está falando sobre o juízo final. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte, o inferno, os mortos que nele haviam, todo mundo vai vir à tona. Todo mundo vai vir, voltar novamente à existência na carne, para poder ser julgado. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isto é a segunda morte. Por que fala segunda morte? Morte quer dizer separação. A primeira morte é a separação do morto do vivo. Quando uma pessoa morre, ele é levado até o cemitério. E lá ele fica lá
Esquecido. Esquecido lá no cemitério. E essa é a primeira morte. A pessoa é levada ao sepulcro e lá ele fica esquecido lá. Mas essa morte aí não é o problema. Porque essa morte aí, todos terão que enfrentar ela. A não ser que Jesus volte antes da gente morrer. Mas a morte pior é a segunda morte. Porque a segunda morte vai ser a separação, a condenação eterna de Deus. A segunda morte quer dizer que você, se você não se converter, é claro, você vai ficar esquecido para sempre no inferno. Se o homem e se a mulher não se consertar com Deus, não aceitar Cristo Jesus, ele vai ser esquecido para sempre no inferno. Essa é a segunda morte. Morte quer dizer separação. A pessoa vai ficar separada de Deus para toda a eternidade. Para todo sempre. A pessoa vai ficar esquecida por Deus para todo sempre. Que nem aquele homem rico lá de Lucas 16 que nós lemos. Ele queria sair do inferno, mas não tinha mais jeito. Ele queria, mas não teve mais jeito. Então, aquela foi a segunda morte. A primeira morte do homem rico e a segunda morte do homem rico. Quer dizer, ele foi sepultado e foi esquecido, abandonado lá no fogo, lá no Hades. Então, meu querido amigo, que me ouve neste momento, pensa na tua salvação, pense sério. Não dá bobeira, não. Deus está te dando essa palavra, essa mensagem para você consertar sua vida com Deus. Ainda hoje, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, aceita Cristo Jesus como seu Salvador. E à noite você vai para a igreja. À noite você conversa com o pastor da igreja, fala que você já aceitou a Cristo Jesus na sua casa e que você quer ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então receba essa palavra, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo agora em qualquer parte desse Brasil, desse mundo. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. E fica firme. Não volte atrás, porque Jesus está às portas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.